Eu tinha perguntado a ele, essa vai ser a quinta, se os anjos presos lá de Judas, os anjos presos ali, quem são esses anjos? Se são os que acompanham Satanás, e eles então estão presos. Se aqueles anjos lá, os anjos que não guardaram, estão presos. De Judas. Então eles estão presos até o juízo do grande dia. O juízo não aconteceu. Se o juízo não aconteceu, eles estão presos. Quem são os demônios? Quem são os demônios? E aí, pastor Elias? Bom, saindo daquela questão que esse aplicativo não está correto, qualquer professor de grego depois entre na live e veja. O senhor está acusando o Strong de estar errado. Não, vocês acho que estão... Não. Deixa eu falar? Não, peraí, isso está claro. Jeremias, com todo respeito, você está embolando o meio de campo. Eu não disse que o Strong está errado. Não, eu não estou embolando, porque eu estou intermediando. Veja só. Tá claro o que o senhor está dizendo. Por que eu vou dizer? Porque eu mostrei para você no Strong, o grego, e você viu que é este. É este ou não é? É isso. O dele está dizendo outra coisa. Então, é ali que está errado, e não aqui. É o mesmo dicionário. É o mesmo dicionário. E eu mostrei para ele que aqui está certo. E qualquer professor de grego que tiver o Strong e qualquer outro dicionário... Não, é só terminando. Vai conferir que o que eu disse está... Eu vou responder. Você quer falar de novo? Então, veja bem. Vamos lá para a pergunta do pastor César. A minha pergunta é... Ele fez uma pergunta. Os anjos que pecaram estão presos. Os anjos que pecaram com Satanás estão presos. E quem são os demônios? A minha pergunta é... Todos os anjos estão presos ali no Tártaro? Porque o lugar onde eles estão é no Tártaro. E aí Todos não. Pera um pouquinho. Então se não é todos, tem anjo que tá solto. Só os que caíram. Não, pera um pouquinho. Todos os anjos que caíram, tá dizendo que todos eles estão presos? Vamos lá. Os anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado em trevas. Os anjos que pecaram, que não guardaram o estado original e que abandonaram o domicílio, estão presos. Justamente, mas diz que são todos que estão presos. Todos que caíram, não, todos esses. Não, aí não diz todos. Ah, não? Não. Aí tá dizendo os, mas não todos. Por exemplo, Jesus... Tipo assim, os jogadores de futebol não almoçaram. São todos os jogadores? Daquele texto, sim. Aí é que está. Por exemplo, lá no texto de Lucas capítulo 15, a Bíblia diz que Jesus recebeu publicanos e pecadores que comiam com ele. E vieram os escribas e fariseus. Só de fariseus na época de Jesus tinha 6.000. Será que a casa onde Jesus estava tinha 6.000 fariseus? Não tinha 6.000 fariseus. Tinha fariseus, mas não todos os fariseus. Tanto é verdade que a prisão, pastor César, porque o texto paralelo, é isso que o senhor, com todo respeito e por gentileza, o senhor deveria ler, é Judas 2,4, onde eles estão presos. Eles estão presos. Judas só tem um capítulo, pastor. Não, melhor, 2 de Pedro 2,4. Então leia 2 de Pedro 2,4, que lá vai falar da prisão dos anjos, que é o Tártaro. Só que se o senhor examinar os textos paralelos, o senhor perceberá que não é somente no Tártaro que tem anjo preso. Por exemplo, tem anjo preso no abismo, tem anjo preso à margem do rio Eufrates, tem anjo preso em pelo menos 4 lugares. Quer dizer que Deus então saiu distribuindo, porque lá diz que eles estão no Tártaro. Leia o 2,4, por favor. Bom. Não, eu estou respondendo a sua pergunta. Tá bom, não vou ler. Agora vamos lá. Leia o 2,4. Você tá mais tranquilo? Não, você que não tá tranquilo. Eu tô pedindo pra você ler, você nem quer ler? Então vamos lá. Isso que você pede, que também não te ajuda, diz assim: ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, entregou-os a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Pergunta: esses anjos que estão presos, quem são eles? A pergunta é: qual é o nome dessa palavra inferno grego? Tártaro. Tártaro. Agora vamos para Apocalipse capítulo 9, versículo 1. Não, mas aí você não tá respondendo a minha pergunta. Não, eu estou respondendo. Fica claro que o Elias não quer responder a pergunta. Eu já estou respondendo. A pergunta é simples. Quem são esses anjos? Espera um pouquinho, você não quer que eu responda do jeito que você quer. Não, mas eu estou respondendo. Tá, o que eu quero dizer é o seguinte, que ele diz que os anjos que pecaram com as mulheres, no entendimento dele, estão presos no Tártaro. Certo. No Tártaro, porque é muito específico o texto. Só que tem anjos presos também no abismo. Só que tem anjos também presos às margens do rio Eufrates. Só que tem anjos também presos em trevas. Então tem 4 prisões. Se os anjos que pecaram com as mulheres estão no Tártaro, a minha pergunta é: quem são esses que estão no abismo? Quem são esses que estão à margem do rio Eufrates? Você está me entendendo? Não existe só uma prisão de anjos. Então, existem várias prisões. Existem várias prisões. Só que, do jeito que ele está querendo especificamente, só estão presos no Tártaro.
Mas e esses que estão no abismo? E os que estão em trevas? E os que estão à margem do rio Eufrates? Posso responder? Você está me entendendo? Então quem são os demônios? Parte destes anjos que caíram com Satanás estão soltos e são os demônios. Não tenho como você dizer que são anjos que pecaram com mulheres, porque primeiro ele precisa provar que os anjos tiveram relações sexuais com mulheres, o que não está no texto de Judas. Pastor César Cavalcante, o senhor com a palavra. Vamos lá. Quem trouxe o debate para Pedro foi o pastor Elias. A minha pergunta era lá em Judas. Que é o texto paralelo. Sobre os anjos que não guardaram o estado original. Aqueles anjos que não guardaram o estado original, a Bíblia diz que eles foram presos. Aí o pastor Elias está inventando que não é que todos. Só que lá está escrito. Não, aqueles que... E você está inventando que lá, todos. Então, não é todos. Aí Apenas aqueles que... É só ler o texto, versículo 6. Não são todos, somente os que não guardaram o estado original. Então os anjos que não guardaram o estado original e abandonaram o seu próprio domicílio estão guardados em trevas e algemas eternas para o juízo daquele grande dia. Simples. Ou seja, não são todos, são aqueles apenas. São aqueles que caíram. Certo. Esses anjos que caíram. Claro. É o texto. Está então vamos claro. lá. Eu vou ler o texto, os irmãos que estão ouvindo vão entender. Aos anjos, e a anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo daquele grande dia. Primeira coisa, o pastor Elias disse que lá em 2 de Pedro é o texto paralelo. É paralelo. Eu devo concordar com ele, é o texto paralelo mesmo. Só que se é o texto paralelo, desmonta a próprio argumento dele, que ele diz assim, mas aí tem anjos em abismo, tem anjos em trevas, tem anjos em algemas, e ele quer dizer que são coisas distintas. Se o texto é paralelo, então está falando do mesmo lugar. Certo. Senão não é paralelo. Espera um pouquinho, querido. Você então, deixa eu só concluir meu raciocínio em cima do paralelo é o de Judas, eu não estou falando dos outros. Então vamos lá. O texto de Judas diz assim, ó, ele tem guardado sobre trevas, certo, algemas eternas para o juízo do grande dia. Então já matou trevas e algemas, que ele disse que eram separados. Certo. Lá no texto de Judas, que é o texto que ele mesmo diz que é paralelo, e eu concordo, porque também algemas eternas, é a mesma coisa. É só ler o texto, e aí é eterno? Não, Elias, lá não é algemas prisões eternas. Não, Pedro. Você tem que ler o texto. Você tem que ler o texto. Na 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que ele disse que é paralelo, e eu concordo que é paralelo, diz assim, ó, Deus não poupou os anjos, mas precipitantes no Tártaro. Se o texto é paralelo, continue então... o texto. Vou continuar sem problema. Se o texto é paralelo, então, Tártaro, algemas eternas, prisões e escuridão, se o texto é paralelo, como ele disse, então nós estamos falando da mesma situação. Porque se ligam, lógico, se é paralelo. Senão não é paralelo. Justamente. Ok? Eu te interrompo. Interrompe. Várias vezes. Então pode falar. Eu paraliso meu argumento aqui na metade. Não, conclua. Não, ele quer falar, pode falar. Porque realmente o pastor Elias concluiu toda a fala. Vamos lá, conclua, pastor César. Então vamos lá. Voltando aqui à ideia. O texto de 2 de Pedro, que é paralelo, logo se é paralelo, então nós estamos falando de um mesmo fato, e de um mesmo lugar, e de uma mesma situação, e de uma mesma condenação. Então diz assim, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, aonde que eu tiro aqui alguns e outros não? O texto diz assim, ó, Deus não poupou os anjos quando pecaram. Aí ela pergunta a ele, mas são todos? Eu disse, não, só quem pecou. Só os anjos que pecaram.